Paz do Senhor, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui para estudar mais uma lição. Dessa vez é a nossa penúltima lição, a lição de número 12, que será ministrada no dia 21 de junho de 2026, e o título é A Falácia do Triunfalismo. Estou eu aqui e a irmã Edna, e eu vou fazer uma oração para nós iniciarmos a nossa lição. Senhor Jesus, Deus querido e bendito, estamos aqui para te agradecer. Pedimos que o Senhor seja conosco. Espírito Santo de Deus, fala aos corações. Nos ajuda, Senhor, no entendimento dessa lição. Abençoa os professores em cada congregação e os seus alunos. Em nome de Jesus, amém. E eu vou pedir para a irmã Edna ler para nós o texto principal, o resumo da lição e os nossos objetivos. Certo. A paz do Senhor, professores. Bom, o nosso texto principal está em Lucas 9, 23, e diz assim: E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. O resumo da lição diz que o triunfalismo distorce o evangelho ao prometer uma vida cristã sem sofrimentos, enquanto a Bíblia revela que a verdadeira vitória está na perseverança, na cruz e na esperança eterna em Cristo. E os nossos objetivos dizem assim: refletir a respeito da comercialização da fé e da bênção, apresentar os artifícios dos triunfalistas, identificando a ênfase na prosperidade material e refutar o triunfalismo. É isso mesmo. Na nossa interação, a gente tem aí no meio algo importante. Saiba que você está diante de uma geração que ama vitórias, mas teme a cruz. Isso é muito sério, né? Sim. Isso é um grande problema. Eu acho que é o maior problema do triunfalismo. Vivemos em um tempo em que as redes sociais, a cultura do sucesso e até alguns líderes pregam um cristianismo sem dor, um evangelho de vitórias instantâneas e conquistas pessoais, né? E aí, aqui ele diz que nós precisamos entender que a maior vitória não está na ausência de sofrimento, e sim na fidelidade que demonstramos em meio a ele, né? Essa lição é para jovens. A gente tem aí muitos jovens e adolescentes que estão na caminhada em busca de uma carreira, querem uma carreira promissora, né? E querem vencer a todo custo, né? E assim, a Bíblia fala que em Cristo somos mais do que vencedores. Mas o triunfalismo prega que não existe nada que não seja vitória. É só vencer que é o importante, né? Só vencer que é o importante. A gente precisa entender que o triunfalismo, ele tem a sua parcela aí. Claro, todo mundo quer ser bem sucedido, né, Edna? Sim. Todos queremos, isso é fato, mas alguns ultrapassam alguns limites para obter essa vitória, para triunfar. Por isso a palavra triunfalismo, né? Ele fala aqui que é para a gente perguntar para os nossos alunos o que eles entendem por vitória e por derrota. É uma pergunta boa, né? Outra coisa, como o triunfalismo tem influenciado os jovens cristãos hoje? E aí tem algumas perguntas na orientação pedagógica, vale a pena ler, né? Para a gente incentivar os nossos alunos nesses questionamentos e reflexões aí, né? Então tá. Na introdução, diz que a fé cristã está profundamente enraizada na cruz, na dependência do Espírito Santo e na soberania de Deus. Contudo, em nossos dias, cresce um ensino que, embora revestido de linguagem espiritual, e aqui é que está o perigo, está distante das Escrituras. É o triunfalismo. Essa lição, ela se confunde bastante com a lição da prosperidade que nós estudamos na semana passada, né? Falamos muito de prosperidade,
Vamos continuar falando aqui também, porque o triunfalismo, ele também prega uma prosperidade, também fala sobre essa questão de prosperidade excessiva, né? Então a gente vai estudar um pouquinho isso. Aqui a nossa lição, de acordo com a introdução, visa denunciar os equívocos, reafirmando a genuína fé cristã, que se manifesta na humildade, na integridade e na dependência de Deus. Então é humildade, integridade e dependência total de Deus. Vamos analisar esses aspectos aí. Eu acho que é isso na introdução. E a gente já vai para o ponto 1, falando sobre a simonia e as suas manifestações na igreja contemporânea. Então a gente precisa saber o que é essa simonia, né? Tem uma definição bíblica para ela e é bem clara, é bem visível, dá para entender direitinho. Ela tem origem na história narrada em Atos 8, né? Ela vai estar narrada lá no 8, do 18 ao 20 ali, que é o foco, o objetivo dessa simonia. É o pecado de tentar comprar o dom de Deus, como fez Simão o mágico. Ele tentou comprar com dinheiro e o poder de impor as mãos para que os outros recebessem o Espírito Santo. E aí entra Pedro na história. Ele repreende, né, e diz para ele: não, seu coração não é reto diante de Deus. Isso que você está fazendo não é certo, não é correto. Isso não se compra. Quando Deus ele quer dar um dom, ele dá gratuitamente, né, Edna? Ele não dá porque eu sou boa, porque eu sou rica, porque eu tenho a pele assim. Não, ele dá para todos, né? Mas ele dá de graça. E sem arrependimento. E sem arrependimento. Os dons de Deus são sem arrependimento. Exatamente, é verdade. Ele sabe, né? Ele sabe de todas as coisas, né? Então, essa simonia representa uma tentativa de transformar algo sagrado e espiritual em mercadoria. Ele mercantiliza os dons de Deus, né? Lógico, tem um intuito nisso. Tem um objetivo, né, em mercantilizar esses dons. No caso ali de Simão Mágico, ele queria os dons de Deus a todo preço, né? Era objeto de cobiça, sendo de manipulação, não importa, ele queria. Então, aqui fala que não, embora hoje não seja comum alguém tentar comprar o Espírito Santo, muitas atitudes no meio cristão reproduzem esse espírito simoníaco. Todas essas falácias, irmã Edna, elas estão, infelizmente, né? Eu acho que tirando ali o ateísmo, que é algo mais externo e secular mesmo, elas estão inseridas como, não diria doutrinas, porque são teologias mesmo, inseridas dentro das igrejas. O triunfalismo é algo pregado nos púlpitos, né? É algo que está no meio do povo cristão. E se a gente entende que a palavra de Deus é a verdade, então a gente precisa ler a palavra de Deus para refutar essas ideias. Porque isso é importante, né? Principalmente para os nossos jovens, né? Você tem alguma coisa para falar, Edna? Acho que dentro desse ponto não, Rose, está bem falado aqui. Por enquanto não. Sim. E os dons de Deus, eles são dados para usar para o serviço, né? Quando o triunfalismo ele prega principalmente a simonia, o objetivo deles é mercantilizar mesmo, é ganhar, lucrar com os dons que são oferecidos por Deus. E isso não é bom, isso não é bíblico, isso é pecado, né? Aí muitas igrejas caem lá naquelas heresias e etc.
E acaba voltando no passado, Rose, no tempo das indulgências, né? E a Exatamente. Igreja Católica cobrava pelo Sim. perdão, por um espaço no céu, não é? Exatamente, é isso mesmo. Então, hoje, para ter um dom, eu preciso comprar de Deus, seria isso? Né? Não pode ser assim. Não pode ser assim. Deus, ele dá e ele dá gratuitamente, né? E aí a gente vai falar sobre a comercialização da fé e da bênção, né? Aqui tem uma coisa aqui que ele diz que programas de TV religiosos que promovem campanhas de fé com ênfase em doações financeiras para obter milagres contribuem para transformar o evangelho em produto de mercado, né? A bênção é apresentada como uma moeda de troca. O fiel é ensinado a investir no negócio espiritual e desse negócio ele quer o retorno. Ele espera o retorno, né? Então, isso coloca os crentes aqui, como ele fala, no jugo legalista e opressor. O farisaísmo de volta. É o farisaísmo voltando à tona, né? Aí o comentarista que diz que eles não enxergam Deus como um pai, como um amigo, como o Espírito Santo como um consolador, Jesus como aquele que é o que leva as nossas, advoga as nossas causas. Não, ele não enxerga. Eles enxergam ele como um empresário divino. Eu achei interessante essa palavra que ele usa. Deus é um empresário, né? E ele só responde àqueles que pagam para ele. Olha que perigo isso, né? A espiritualidade torna-se uma performance comercial, né? E a bênção, assim, a gente entende que a bênção vem pela obediência, pela dependência, pela fidelidade, ser fiel a Deus em quaisquer circunstâncias, né? Na aula passada a gente falou lá na prosperidade, ser fiel a Deus na bonança, quando as coisas não vão tão bem, falamos que era como se fosse um casamento, na alegria, na doença, na saúde, na tristeza, né? Em todos os dias da nossa vida, ser fiel a Deus, né? A Jesus, ele é o nosso noivo, né? Então a bênção não está à venda, o Espírito Santo não é mercadoria de prateleira, né? E assim, somos mais que vencedores em Cristo. Quando eu tiro Cristo da história e eu quero ser vencedor sem Cristo, é aí que está o problema. A que preço eu serei vencedor? E aí entra o triunfalismo, né, Edna? Aí a gente já vai entrar aí no espírito mercenário da pregação. E espírito com uma letra bem minúscula aí, né? Isso. Bem minúscula. Eu acho que aqui é um pouquinho o contrário, né? Porque até então, no caso de Simão, ele queria comprar um dom de Deus, né? Aqui, o espírito mercenário, ele já age diferente. Ele tem um dom, ele tem uma sabedoria, ele tem alguma coisa de Deus e ele quer, eu não digo vender aquilo, mas ele quer passar aquilo para alguém em troco de alguma coisa, não é? Nós vemos isso muito, né, como o próprio comentarista coloca, na questão da pregação, ensinadores, né, que cobram para receber, para entregar aquilo que ele tem de Deus, não é? E qual é a intenção desses pregadores que têm esse espírito mercenário? Eles não estão preocupados com as vidas, eles não estão preocupados com as almas, ele está preocupado com o seu bolso mesmo, por isso que fala que é mercenário. Não é? Olha que o comentarista fala, o próprio Paulo, ele viveu isso naquele tempo, não é? Mas ele fala que ele não era dessa forma. O comentarista coloca assim, Paulo declara que ele e seus companheiros não estão falsificando a palavra de Deus, mas falam em Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus, que é o nosso versículo 17 da leitura em classe, né? O contraste que ele faz é com aqueles que pregam
por motivos escusos, movidos pelo lucro e pela autopromoção. Então, isso hoje, naquele tempo de Paulo, já acontecia, mas hoje se tornou muito comum, muito comum. Pessoas que pregam por esse motivo, para lucrar, não é? Para se autopromover. E aqui ele fala uma coisa muito importante, muito difícil, que hoje, infelizmente, não são poucos os que moldam a mensagem conforme o interesse da audiência. Então, nós já falamos sobre isso há algum tempo atrás, mas se faz necessário falar de novo. Se nessa igreja, o grupo dessa igreja, as pessoas dessa igreja são pessoas mais, sei lá, conservadoras, então o pregador ele vai falar para aquela pessoa, para aquele tipo de pessoa. A mensagem vai ser mais voltada para o conservadorismo. Agora, se é uma igreja onde não é tão conservador, ele vai usar a mensagem para aquele tipo de pessoas. Mas nós sabemos que a mensagem ela é a mesma. Nós não podemos mudar a mensagem porque um grupo é desse jeito, outro grupo é de outro jeito. A mensagem se Deus te dá uma mensagem, ela tem que ser entregue da forma que Deus te deu. Não moldar essa mensagem para agradar certas pessoas, para agradar uma pessoa, para agradar um público. Não, né? Porque quando isso acontece, o pregador, essa pessoa, o ensinador, ele está visando o seu próprio, está se autopromovendo, como o comentarista coloca aqui. Molda a mensagem conforme o interesse da audiência, visando agradar, arrecadar e conquistar popularidade. Então, se ele entrega uma mensagem que é aquilo que as pessoas querem ouvir ali, então ele vai ter uma popularidade diante daquelas pessoas. Não importa se ele está longe da palavra de Deus, não importa se ele está ao contrário, falando coisas ao contrário, mas ele quer agradar aquele público, então ele vai falar de acordo com aquelas pessoas. Esse é o espírito mercenário que, infelizmente, está atuando em muitas igrejas hoje. Olha, o pregador mercenário não se preocupa com a glória de Deus, nem com a salvação das almas. Jesus falou um pouco sobre isso quando ele dá o exemplo do bom pastor. Lá em João, capítulo 10, olha o que fala o versículo 12. Jesus dá o exemplo ali que ele é o bom pastor, mas que o mau pastor, aquele que não se importa com as ovelhas, ele vê o lobo chegar e ele foge, ele não se importa que o lobo vai pegar as ovelhas. E ele fala assim no versículo 2, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque o mercenário não tem cuidado das ovelhas. E a mesma coisa hoje, o ensinador, o pregador mercenário, ele não está importando com a alma da pessoa. Ele não está se importando que a mensagem, que se ele falar uma mensagem errada, aquela pessoa ela pode se desviar, ela pode cair no laço errado, ela pode ir até para o inferno por causa daquela mensagem. Não, ele não está importando com isso. O que ele está se importando é que ele quer a notoriedade, ele quer a fama, ele quer o lucro, ele quer o dinheiro. Então, esse é o espírito mercenário. No finalzinho fala, olha, suas palavras são convincentes, mas que carecem de unção. E são convincentes mesmo. Ele convence as pessoas que estão ali, não é? E são mensagens sem cruz, sem renúncia e sem arrependimento. Totalmente o contrário do que a Bíblia ensina. Sim. Totalmente o contrário do que Jesus ensinou. Porque Jesus ensina que precisa de renúncia, precisa carregar a cruz, precisa se arrepender. Então, é difícil, porque essas pessoas estão visando principalmente o seu lucro financeiro. É isso mesmo. Difícil, né? No ponto 2, a gente tem os artifícios dos triunfalistas. São os sinais e os sintomas dessa teologia, né? Primeiro é a ênfase excessiva da prosperidade material, a doutrina da confissão positiva, de novo, nós falamos isso na última lição, mas ela vem também com o triunfalismo, e a negação da realidade do sofrimento e da perseguição, que também foi bem falado, né? Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre essa ênfase excessiva na prosperidade material, né? Aqui,
o foco do triunfalismo no material é que esse termo triunfalista, o vencedor, ele é aquele que está diretamente ligado às vitórias desse mundo. Ele não pensa na eternidade. Tudo que ele quer, todo o triunfo que ele busca é para viver aqui mesmo, né? Então, não é algo... essa prosperidade, ele diz que não é algo pecaminoso, algo material que você busca no seu dia a dia, com seu trabalho honesto, né? Com toda a sua luta diária. Isso não é o problema, né? O que diz aqui é que tudo isso se torna uma armadilha quando colocada como evidência principal da bênção de Deus. Esse é o problema, né? Porque aí você coloca Deus como se fosse uma barganha. Isso aqui é muito sério, né? O triunfalismo comete o erro de apresentar o sucesso financeiro como sinal inequívoco da aprovação divina. Se você não triunfa, é porque Deus não te aprovou. É isso que o triunfalismo prega, né? Aí ignora aquela vasta galeria de homens de Deus que passaram por privações, por provações, que foram perseguidos, que foram humilhados, que foram chicoteados, esbofeteados, né? Mas que eram riquíssimos, o comentarista disse, riquíssimos diante de Deus, porque eles tinham o principal, que era a fidelidade, a dependência de Deus, né? Aí ele fala sobre Jesus, que nasceu numa manjedoura, viveu sem lugar fixo. Jesus tinha tudo, e Jesus, ele era o dono do ouro e da prata. Ele é, né? E ele deixou tudo isso para viver nessa terra, em meio aos pobres, aos necessitados, que foram as pessoas que Jesus mais ajudou. E essas pessoas, Edna, se tornaram riquíssimas, né? Aquela mulher do fluxo de sangue. Ela passava por uma dificuldade. No encontro com Jesus, ela se tornou uma mulher rica. Mas engraçado é que ela tinha dado toda a fortuna dela para os médicos, né? Então, ela era rica porque agora ela tinha o principal, ela tinha Jesus, né? Aqui, ao ensinar que a riqueza é o padrão para medir a fé, o triunfalismo gera frustração nos corações sinceros que passam por dificuldade. Então, é aquela questão, existe uma promessa por parte dos mercenários que a Edna falou, né? Então ele entra no culto fazendo uma promessa que não pode ser cumprida, que não vai ser cumprida, dá o seu tudo, entrega tudo que você tem, né? Eu lembro, sabe do quê? Daqueles motoqueiros que vêm atrás da gente, entrega tudo que você tem. É a mesma coisa. Ele está tirando, né, das pessoas o que elas nem têm, né? Isso, a partir do momento que essa pessoa que acreditava tanto nessa promessa, agora não sendo cumprida, ela se frustra, ela se machuca, ela se afasta de Deus, e aí o preço vai ser alto, né? Esse pagamento aí vai ser muito alto. Para o mundo, ser mais que vencedor significa conquistar o emprego dos sonhos, sair das dívidas, comprar a casa própria, ter saúde perfeita, alcançar o topo social, né? Nada disso é errado, né, Edna? Buscar isso é importante, né? Mas o triunfalismo diz que se você sofrer, isso é visto como uma derrota e precisa ser repreendida. Então, você, com os triunfalistas, pensa em tudo, mas se você não alcança, eles consideram isso como uma derrota. Isso deve ser repreendido. E isso é muito, muito sério, né? A verdadeira bênção é ser salvo, andar com Deus, desfrutar da paz interior, viver em santidade e ter esperança eterna. Na última aula, a Edna falou sobre essa questão de ser rico, mesmo
na pobreza. Tem condições. Você perguntou isso para nós, né, Edna? Tem sim. Os triunfalistas acham que não. Acham que se você não alcança seus objetivos, você é um derrotado. A prioridade do triunfalista é ser vencedor a todo preço, né? E isso não é bom. Isso vem trazendo essa frustração e vai fazendo com que as pessoas que não alcançam esse objetivo se afastem cada vez mais de Deus, né? Exato. A nossa prioridade, o nosso pensamento do cristão também é ser vencedor, sim, mas não vencedor da forma que eles colocam. Nós queremos vencer, a Bíblia nos fala que aquele que for até o fim vai ganhar coroa, sim, vai ganhar galardão. O nosso objetivo aqui na Terra como cristãos é sermos vencedores, sim, mas a nossa vitória é uma vitória espiritual, uma vitória, sim, eterna. Não está focado nos bens materiais como os triunfalistas colocam. O primeiro versículo da nossa leitura bíblica em classe, ele aqui de 2 Coríntios, né, do texto bíblico, ele diz assim, ó, e graças a Deus, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. É por Cristo que nós triunfamos. É em Cristo, né, Edna, que nós somos mais, nós não somos vencedores, nós somos mais que vencedores. Exatamente. Mas é em Cristo, né? E aí, Edna, se você já quiser falar sobre a doutrina da confissão positiva e da negação da realidade... Essa lição, essa doutrina, essa teologia, ela está bem ligada, né, com a teologia da prosperidade, tanto que a gente já falou sobre a doutrina da confissão positiva na lição anterior, né? Mas vamos só dar uma recapitulada, acho que no caso, na sala de aula, professor, você não precisa nem se demorar muito aqui nesse ponto, porque você já vai ter falado, né, na lição anterior sobre isso. E pode abordar outros termos da lição, porque nem sempre dá tempo de chegar até o final da lição, por causa do tempo na sala, né? Mas olha o que fala aqui. A confissão positiva, em sua essência, é o ensino de que aquilo que declaramos com a boca se torna realidade. Isso nós vimos já na lição anterior. No triunfalismo, ela se transforma numa espécie de decreto humano que tenta obrigar Deus a agir. Nós vimos isso também, que é aquela questão de que eu sou teu servo, eu sou tua filha, eu sou teu filho, então eu te sirvo, eu tenho fé, então Deus, o Senhor é obrigado, né, a me atender, é obrigado a dar aquilo que eu preciso. A confissão é então reduzida a uma fórmula mágica. Declare e acontecerá. Ignorando o quê? A soberania de Deus, que nós falamos também anteriormente. Porque quando nós entendemos a questão que nossas petições, elas têm que estar realmente diante de Deus. A Bíblia diz que nós temos que lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, mas nós temos que entender que há uma vontade soberana, há um Deus soberano, e que Ele age de acordo com essa vontade. E nós precisamos buscar sempre fazer essa vontade, buscar essa vontade. Deus, eu quero isso, eu preciso disso, mas é a tua vontade para mim? Por mais que nós tenhamos fé, mas nós também... E é exatamente, eu acredito, né, Rose, por nós termos fé, que nós temos que pedir de acordo com a vontade dele, né? E aqui ele fala assim que, além disso, essa doutrina ensina que qualquer expressão de fraqueza, dor ou luta é um mau testemunho ou uma declaração de derrota. Aqui nesse ponto eu até me lembrei de Jó. Jó, nós sabemos que o próprio Deus deu testemunho dele e o próprio Deus permitiu que Jó passasse por aquela situação. Mas Jó, durante todo o período que ele passou, ele viveu os dois extremos, não é? Jó era um homem riquíssimo e de repente ele se torna um homem muito pobre. E além de pobre, ele perde toda a sua saúde, ele perde todos os seus filhos. Então ele viveu esses dois extremos. Mas durante a sua riqueza, os seus dias de glória, ele era um homem, como o próprio Deus falou, um homem bom, um homem reto, um homem que se desviava do mal, um homem que Deus olhou para ele e considerou um servo fiel. Mas quando Jó estava no seu período de sofrimento, Jó também manteve a sua fidelidade.
manteve a sua fidelidade, e ele mostrou ali que ele dependia de Deus. Que ele dependia de Deus quando era rico, mas que ele também dependia de Deus enquanto estava pobre, né? Então nós vemos aí que esse foge totalmente o contrário do que essa confissão positiva ensina. Isso leva muitos cristãos a esconderem suas angústias e viverem uma fé superficial, onde não há espaço para o lamento, o choro ou o pedido sincero de socorro, porque a confissão positiva diz que se você declarar, você vai receber a bênção, se você declarar, você vai receber a vitória. E quando o crente não recebe, né, e leva muitas vezes a se esconder. E isso é pior, porque, como eu disse, nossas ansiedades têm que ser lançadas no Senhor. Quando nós nos calamos nesse sentido, vai acumulando mais frustrações e o resultado é muito pior, né? E falando desse terceiro subtópico, a negação da realidade do sofrimento e da perseguição, nós falamos bastante sobre isso também, e aqui ele fala que o triunfalismo prega um evangelho sem cruz, sem espinhos, sem lágrimas. Tudo o contrário do que a Bíblia fala, né? Jesus, ele sofreu, Jesus, ele chorou, Jesus passou por dificuldades na sua caminhada aqui na terra enquanto homem. Então, tudo isso Jesus passou. E por que o crente não pode passar por isso? É muito pelo contrário, a Bíblia fala que nós passaríamos por isso, né? Aqui o próprio comentarista deixa o versículo aí que Jesus falou. No mundo vocês terão aflição, Jesus falou. Então, isso é uma coisa que faz parte. As tentações, as perseguições, o sofrimento, eles fazem parte da caminhada cristã. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1 também, Pedro fala uma coisa muito importante sobre essa questão de sofrimento. Ele, aqui no versículo 6, ele fala assim, ó, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Olha só, ele coloca as tentações como algo necessário na caminhada cristã hoje. Então, diferente dos triunfalistas que negam essa questão do sofrimento, da perseguição, das tentações, Pedro ensina que isso é necessário, porque é como se esse sofrimento, essas tribulações, as tentações, fossem a prova. Porque como nós podemos provar para Deus que nós o amamos, que nós o servimos? É quando nós passamos pela luta, passamos pelo sofrimento, pelas tentações, e nós continuamos sendo fiéis. O que aconteceu com Jó? Jó passou por um período de tribulação e ele continuou sendo fiel. Jó provou que ele era aquele homem que Deus lá no início tinha dado o testemunho dele. E para nós é a mesma coisa. Então, negar essa realidade do sofrimento é negar que nós não precisamos disso para sermos melhores cristãos. Né? Você falou, acho que na lição passada, a questão de sermos forjados, né? O sofrimento é para isso. Acho que até essa lição fala alguma coisa também. Então, o sofrimento não tem como negar, ele faz parte da nossa caminhada. Aqui também tem um ponto muito importante que ele fala assim, a cruz não é um acidente no caminho, ela é parte do caminho. Né? Não é que você está caminhando, está tudo muito bem, de repente você se depara com a sua cruz. Não é um acidente, uma coisa que acontece por acaso. A cruz, ela faz parte do caminho, porque Jesus falou que para seguir a Ele, nós tínhamos que carregar a nossa cruz. Né? Então ela faz parte do caminho. Negar a cruz é negar o próprio evangelho. Jesus nos chama a tomarmos nossa cruz diariamente e segui-lo. Uma teologia que ignora o sofrimento é uma teologia incompleta e antibíblica. Então nós temos que tomar cuidado, orientar nossos alunos para que a gente leiamos a palavra de Deus, entendamos isso, né? Que uma teologia que ignora o sofrimento é uma teologia incompleta e antibíblica. É isso mesmo, Edna. E aí a gente agora vai partir para a última parte, que é refutando o triunfalismo. Aí o primeiro ponto é o equilíbrio entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Existe um equilíbrio, e esse equilíbrio ele deve ser buscado, né? Primeira coisa,
a gente parte do entendimento de que ele reina sobre todas as coisas. Ele é rei. Ele é soberano. Por isso, a soberania de Deus, né? E ele executa todos os planos na nossa vida conforme a vontade dele, né? Então, a gente precisa entender isso. Por outro lado, o homem, ele é responsável por responder em fé, viver em obediência e perseverar na oração. Coisa que o triunfalismo ignora, o equilíbrio entre você entender que Deus, ele é o dono de todas as coisas e ele tem o poder e tem a solução para todas as coisas, né? E perseverar na oração enquanto ser humano, buscar ser mais fiel, fala da fé, né? O que o triunfalismo faz? Ele pega essa fé que deveria ser focada totalmente em Deus, e ele transforma essa fé numa fórmula mágica, né? Ele ignora o equilíbrio, ele coloca o homem como centro da ação. O homem, ele é o centro da ação, não Deus o centro da ação. Então o triunfalismo peca nisso, tá? Por isso ele tira a soberania de Deus, desestabelecendo o equilíbrio, que é esse equilíbrio proposto aí entre soberania de Deus e responsabilidade humana, né? Aí o comentarista ele fala aqui que devemos buscar com mais fervor. E vai ter momentos, Edna, que nós vamos receber um não de Deus. Vai ter um momento na nossa vida em que as coisas vão dar errado. Por permissão de Deus, porque Ele nos ama. Que nem aquilo, eu tenho o filho e ele quer tomar um sorvete. Eu sei que aquilo vai fazer mal para ele. Eu vou dizer não. O filho vai ficar bravo, vai reclamar, não vai entender na hora. Mas no dia que o filho tiver um filho, ele vai entender que aquele não foi um não de amor. O triunfalista, ele não entende, ele entende que o não de Deus é uma derrota. Que você é um perdedor, porque você não conseguiu galgar o seu objetivo diante de Deus. Então, esse é o grande problema do triunfalismo. E outra coisa, o não de Deus não diminui o valor do amor dele por nós, né? Ele continua nos amando. O segredo da vida cristã está em confiar mesmo sem entender, obedecer mesmo sem ver, e crer que a graça de Deus é suficiente. E esse equilíbrio protege a todos nós dessa frustração triunfalista. Caso nós não consigamos o emprego do ano, né? Caso o jovem não consiga aquele namorado, aquela namorada, aquele namorado, não significa que Deus não ama. Significa que Deus está protegendo, está, né? Cuidando, né? Cuidando, né? Tem coisas que a gente não perde, não. Tem coisa que a gente se livra. E Deus sabe disso, né? E isso é muito, muito importante. O cristianismo não é um caminho de glória sem dor, mas de glória através da dor. É muito interessante isso, né? E aí a gente já vai para o ponto 2, a valorização da cruz e do sofrimento. É mais uma refutação aí, né? Uma refutação. E essa frase eu achei ela muito bonita, Rose. A valorização da cruz e do sofrimento redentor. Será que nós estamos valorizando a cruz? Será que os jovens estão valorizando a cruz? Valorizando o sofrimento que aconteceu ali na cruz? Tem um hino da nossa harpa que nós cantamos muito na ceia. Fala, sim, eu amo a mensagem da cruz. Esse hino é muito lindo. Eu amo. Será que nós podemos dizer isso? Os nossos alunos podem dizer isso com toda a convicção? Porque cantar é muito fácil, né? Que às vezes acaba sendo só uma repetição de palavras. Mas dizer isso realmente sentido com toda a convicção que ama a mensagem da cruz. Porque quando nós valorizamos a cruz, ou nós amamos essa mensagem da cruz, nós estamos falando que nós amamos o sofrimento. Porque na cruz, o que aconteceu na cruz? Foi o sofrimento de Cristo. Foi sofrimento, foi derramamento de sangue, foi dor, foi coroa de espinhos, foi zombaria, né? Foi isso que aconteceu na cruz.
Só que esse sofrimento trouxe redenção. Né? Então, por isso que ele fala a valorização da cruz e do sofrimento redentor. Ele sofreu, né? O próprio Isaías fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E isso aconteceu na cruz. Se não tivesse a cruz, isso não teria acontecido e não haveria remissão, não é? Então, nós precisamos valorizar. O triunfalismo tenta tirar esse valor da cruz, tenta tirar esse valor de sofrimento, mas nós precisamos valorizar, não é? Olha, o comentarista fala assim: a cruz é o centro do evangelho. Jesus venceu sim, mas antes sofreu, foi rejeitado e morreu. Então, passar no começo você disse que todo mundo quer vencer, né, triunfar, e realmente todos queremos viver uma vida triunfante, de sermos vencedores, mas para Jesus ele venceu, mas antes ele passou pelo sofrimento. E na nossa vida é a mesma coisa. Nós vamos vencer algumas etapas da nossa vida aqui, enquanto nós estivermos aqui, mas existe um preço a pagar. Nós vamos passar pelo sofrimento, por momentos de privações, para alcançar. Porque senão, tudo seria muito fácil, né, Rose? E aí não teria essa valorização. Quando você recebe as coisas com muita facilidade, você acaba não valorizando aquilo. E por isso que, então, que Deus permite que muitas vezes nós passamos pelo sofrimento, para que a gente aprenda e valorize. No segundo parágrafo aqui ele fala assim: o triunfalismo tenta remover a cruz da jornada cristã, mas isso é impossível, não é? Não tem como remover a cruz da nossa jornada. Uma fé sem cruz é uma ilusão, não é? Porque nós vamos ficar naquela ilusão que nunca vai ter sofrimento, que nunca vai ter dor, nunca vai ter rejeição, não vai ter perseguição, e isso é uma ilusão, porque nós vivemos em um mundo real. Nós não vivemos em um mundo de ilusão, num mundo de ficção. O mundo que nós vivemos é real. Nós vamos correr risco de vida, nós vamos correr o risco de sermos assaltados, de sermos roubados, nós vamos correr o risco de termos uma enfermidade, de ir parar num hospital, de ficar internado, nós vamos ter sonhos frustrados, né? Vamos ter planos que não vão dar certo, porque essa é a realidade do nosso mundo. Jesus ele não oferece para nós esse mundo de ficção, esse mundo de ilusão. Ele até ora na sua oração, ali no capítulo 17 de João, ele fala o que para o Pai? Pai, eu peço que o Senhor não os tire do mundo. Por que Jesus ora dessa forma? Porque ele sabia que o mundo era mau. Então ele fala: eu peço que o Senhor não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não é? Então ele sabia que a gente ia passar por todas essas coisas difíceis, mas que ele estaria ao nosso lado para nos ajudar, o Pai estaria ao nosso lado para nos ajudar e nos fazer vencedor no momento certo, mas que não iríamos passar, iríamos direto para a vitória, sem passar pelo sofrimento ou sem passarmos pela cruz. Isso é necessário. E o finalzinho fala que é na cruz, né? A teologia pentecostal deve sempre exaltar a cruz. É nela que encontramos salvação, cura, libertação e vida eterna. O verdadeiro triunfo cristão começa na rendição. Então, quando nós nos rendemos a Cristo, estamos sujeitos a passar por todas essas etapas, por todas essas coisas que acontecem na nossa caminhada cristã, esse é o verdadeiro triunfo. Já ligando o que você está falando a esse último ponto, que é o ponto 3, sobre a pureza da pregação e a dependência do Espírito Santo, o verdadeiro ministério depende do Espírito Santo. Isso é fato, né? O comentarista até coloca aqui. Tem um objetivo na pregação. A pregação, ela tem o seu objetivo. E o objetivo principal é glorificar a Deus. Através do quê? Através das palavras faladas no Evangelho. Porque a partir do momento que a palavra é falada, e a palavra que não é adulterada, que não está contrária à palavra de Deus, a palavra que é falada sem tirar nenhuma vírgula dela, porque o triunfalismo ele remove as partes difíceis da palavra, né? Ele manipula as escrituras para agradar o público.
E isso é coisa de triunfalista. Mas quando a palavra de Deus é pregada e o Espírito Santo é quem toma a frente disso, né? O pastor, o pregador, seja lá quem for, pregar, ele está na dependência total de Deus e com humildade, porque a gente pensa em triunfalismo e em humildade. O triunfalista, ele não é humilde, ele não prioriza a humildade, coisa que Jesus priorizou, né? Então, a motivação ela vai ser diferente, o objetivo vai ser alcançado. Qual o objetivo? Exaltar o nome do Senhor. E através disso, almas serão rendidas a Cristo. Quem está triste vai se alegrar. A palavra, ela é aquela espada mais cortante do que aquela que tem mais cortante do que aquela espada que tem 2 gumes. Ela vai na divisão da alma e do espírito. E isso acontece. É a pureza da pregação e a dependência do Espírito Santo, né? A pregação aqui, ele termina dizendo que ela deve ser ungida, bíblica e centrada em Cristo, né? Não se pode tirar nenhuma vírgula dessa pregação. Não se pode remover as partes difíceis, as partes que falam que você vai ter aflição. Você vai ter aflição, sim, né? Então, hoje se prega muito para agradar o público. A gente tem aí nas redes sociais uma tendência a esse excesso de quem posta mais ganha mais, né? Eles têm uma forma de chamar isso que é quando você tem muitos seguidores, né? Tem muitos likes. Eu me esqueci a palavra agora, mas quanto mais você tem, mais querido e vencedor você é, né? E isso é muito sério. Isso tem levado muitos jovens, né? É a ostentação a palavra. Então isso é muito sério. O triunfalismo ele prega isso. Aí a gente vê pregadores ostentando, né? Quando a palavra de Deus diz que você precisa estar na dependência de Deus em humildade, né? Então, isso vai totalmente contrário à palavra de Deus. E é isso, Edna. Você quer falar mais alguma coisa? Acho que não, Rose, está bem comentado. Minha parte, não tenho nada a acrescentar. Isso. É a nossa penúltima lição, né? E vamos partir para a última na próxima aula. Irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês nas congregações, os seus alunos, né? Que vocês sejam bênçãos, vasos de Deus, usados por Deus para pregação do Evangelho. Amém. Amém.